tema dessa semana não podia ser outra a não ser a cor do vestido. É azul, é preto, é azul com preto, é dourado com branco. Eu confesso que eu fiquei muito maluca com isso, porque eu achei que eu estava louca, porque as pessoas viam uma coisa totalmente diferente do que eu via. E é esse o ponto da história toda. Na real, quem fez esse link não fui eu, foi o lindo do César. A gente estava conversando sobre o quanto que isso nos deixou malucos, não é verdade? E aí ele falou assim, cara, isso é pra gente entender a questão da percepção, né? Como o que eu acho que é certo pra você pode não ser, saca? Como cada um tem uma visão diferente das coisas. E é sobre isso o tema dessa semana. E é sobre diferentes visões da vida que é a indicação dessa semana. E o livro é Fico Besta Quando Me Entendem. Eu mostrei na eBookshelf Tour, muita gente perguntou desse livro, muita gente queria que eu falasse sobre ele. E aí, sem querer, eu falei, cara, é o link perfeito. Pra quem não sabe, Fico Besta Quando Me Entendem é uma coletânea de entrevistas, se eu não me engano, são 20 entrevistas, de uma autora brasileira que é a Hilda Ilch, né? E é uma autora que, enfim, ela tem uma série de vertentes, uma série de... As pessoas têm distintas opiniões sobre ela, porque ela sempre foi, né, uma senhora louca, ela sempre falou que dava na telha, sempre, sabe, foi lá e falou, pá, é isso que eu acho. Ela passou por vários estilos de escrita, né? Ela era poeta, ela escreveu ficção, ela escreveu de tudo um pouco, mas ela ficou, né, amplamente conhecida, não na época, tá? Mais agora do que antes, depois que em 1990, mais ou menos, ela declarou que ela ia falar sobre pornografia, que ela ia falar sobre sexo, porque era isso que ela queria fazer. E ponto, acabou, sabe? E aí ela fez uma série de livros, né, meio pornográficos, entre eles o Diário Rosa de Lori Lamb. E nesse livro aqui, nessa coletânea, essa frase, esse título desse livro é incrível, que é Fico Besta Quando Me Entendem, porque realmente ela ficava besta quando entendiam ela. Porque ela não era conhecida, e aí nessas entrevistas aqui mostra um pouco disso, dessa espécie de raiva que ela tinha e também assim de tristeza pelo trabalho não ser reconhecido. A Hilda, ela tinha algumas ideias de que ela não precisava explicar a obra dela, porque ela achava que todo escritor, e eu concordo plenamente, se auto-explica por sua própria obra, não tem que ficar falando depois. Lê a obra e entende. Se não entendeu, amigão, sorry, não vai ser ninguém que vai conseguir, porque, né, assim, pode até ser outra pessoa, mas o próprio escritor já se mostrou na própria obra, né? E ela, né, principalmente nessa coletânea, por isso que eu acho sim que as pessoas têm que ler essa coletânea e podem ler antes de ler qualquer obra da Hilda, para entender quem era a mulher por trás disso, para entender o que passava na cabeça dela e as distintas opiniões que ela tinha, porque ela também defendia uma coisa, que ela não sabia tudo, ela não era uma sabichona, sabe? E aí ela falava assim que cabia sempre ao escritor e ao poeta, por exemplo, ao artista em geral, mostrar uma realidade para as pessoas, né? Dar o caminho das pedras para algumas pessoas. Só que ela, como uma pessoa não entendedora de tudo, ela perguntava assim, a gente tá certo em fazer isso, sabe? É uma dúvida muito real, assim, tipo, que direito a gente tem de mostrar o caminho, tentar dar lucidez para as pessoas, ou tentar dar a loucura num mundo como esse. Tem até uma parte aqui que eu marquei, esse livro, gente, se eu pudesse eu teria marcado o livro todo, né, mas assim, só para vocês terem uma noção, olha só. Voltamos à eterna e única questão. É lícito moralmente, é existencialmente válido você mostrar ao outro uma verdade que você não pode resolver para ele? Talvez algumas pessoas queiram se libertar, mas poderão aguentar a sua nova condição? Que direito tem o eu de interferir na sua vida burguesa arrumadinha na qual, bem ou mal, ela sobrevive? É uma questão eminentemente ética. E sabe, aí antes ela até fala assim de ser poeta, né? Ela fala assim, o poeta é um mutilante, um devorador, social ou não, hermético ou não, a poesia é válida pela comunicação que encerra, pela coletividade que o poeta traz dentro de si.
Descobri-la é encontrar o entendimento, a emoção como uma forma precisa das inquietações comuns, e para tal é preciso sentir, sofrer e refletir. A aspiração do poeta é ter sobre si mesmo todo o peso da humanidade. E é real, né? Você tem de um lado o escritor, o poeta, o artista em geral, que tem todo o peso da humanidade, que pode sim caber a ele a explicação de tudo isso, mas é correto ele fazer isso? Olha que dúvida cruel, olha que loucura, né? Ela como escritora, pensar sobre isso. E a Hilda, gente, ela teve uma vida muito complicada, né? Porque o pai dela ficou louco, né? E, enfim, ele escrevia muita coisa. A mãe dela queria que ela fosse dançarina, bailarina, ela falava, não, quero escrever como meu pai. Ela sempre teve um amor enorme pelo pai dela, sempre. E tem vários textos sobre o pai dela, tem várias coisas sobre o pai dela, é impressionante. E nessa coletânea mostra muito dessa relação que ela teve com o pai, né? Até o dia complicado que foi quando ela tinha mudado para Santos com a mãe. E aí com 16 anos ela foi visitar o pai no hospício e o pai a confundiu com a própria mãe, então tentou fazer carícias e ficou pedindo, inclusive isso virou um texto dela, ficou pedindo 3 noites de amor, 3 noites de amor. O cara ficou pedindo 3 noites de amor para a filha dele, mas porque ele já estava maluco, né? E ele nunca pôde conhecer-se lá a Hilda de verdade, conhecer a própria filha, ver os trabalhos da própria filha, que de certa maneira eram ligados e respondidos para ele. E se você ainda não conseguiu captar qual que é o link com o vestido, é exatamente tudo isso, toda essa vida da Hilda e essas explicações que ela dava sobre o próprio trabalho, sobre a vida, que ela tentou muito explicar várias coisas nas obras dela, né, e falar sobre essas coisas que a gente pensa, mas não fala, que a gente tem vergonha, que tem medo, que tem tudo, e essa mulher ia lá e falava. Né? E talvez por isso que na época ela não foi tão conhecida quanto ela é agora, ainda que não tanto quanto ela merece, né? Mas todas essas explicações, todas essas coisas, é pra gente ver assim como a realidade de cada um é diferente. E como o que ela enxergava como certo pode não ser certo pra metade de vocês aí, né? Mas pra mim pode ser, sabe? É essas diferentes visões e percepções que a gente tem da vida. E que nada mais justo do que uma mulher como a Hilda Ilst para tentar nos apresentar isso, para colocar na nossa cabeça a sementinha da dúvida. Porque foi isso, por mais que o vestido tenha sido até um tema um pouco fútil, mas a gente gosta de ficar debatendo sobre isso, né? Por mais que tenha sido isso, plantou a sementinha da dúvida. Sabe? Até que parte a gente é louco, até que parte é real, porque eu me achei louca várias vezes que as pessoas falavam que o vestido era azul e preto, porque eu só via branco e dourado. Até eu adequar o meu olho a enxergar, e aí é que tá. Eu adequei o meu olho a enxergar as outras cores do vestido. E a Hilda foi se adequando a enxergar e foi explicando cada vez que ela enxergava coisas novas. Sabe? Isso é maluco. Inclusive a Hilda foi uma mulher muito apaixonante. Nós temos aí grandes escritores, grandes poetas, grandes artistas que se apaixonaram pela Hilda, né? Nós temos entre eles aqui de antemão o Vinícius de Moraes, que dizem as más línguas que até pediu ela em casamento, apesar de ter negado depois, e tem o Drummond, né, que foi apaixonado pela Hilda mulher, pela Hilda profissional, pela Hilda escritora, pela Hilda poeta, e que tem até um poema dedicado a ela. E é lindo essa relação que ela teve, né? E aí a Hilda, depois ela acabou se exilando, né, numa casa em Campinas, que é a Casa do Sol, que existe até hoje, inclusive, é aberta para visitação, e todo mundo fala que é uma energia fenomenal, tudo que tem lá, e ficava ela e os cachorrinhos, porque ela amava cachorro e ela ficava resgatando cachorros da rua all the time. Aí tem uma parte muito legal que ela tá falando um pouquinho sobre ela, sobre essa coisa de ela querer captar tudo, né, de querer ajudar todo mundo. Aí ela fala assim, ó: se vejo uma pessoa velha, encarquilhada, paupérrima, esguedelhada, já quero fazer alguma coisa. E as pessoas dizem, mas que é isso? Vai começar a levar as senhoras velhas para casa, os meninos, os cachorros? Não dá, esquece. Sabe, sinto um desconforto vivencial cotidiano diante do mundo e do problema dos outros. Tenho uma vontade imensa de resolver, de me incorporar ao problema das pessoas, e isso foi dificultando o meu existir cotidiano.
E escrever é essa explosão de dizer as coisas como eu acho que elas têm que ser ditas, completamente, para passar para o outro a intensidade, a perplexidade do ser humano completamente incendiado de emoções, de procuras, perguntas e buscas. Então essa parte, esse final, é fenomenal. E aí nós temos essa escritora que, sabe, que falava o que pensava, que muita gente não queria ouvir e que, enfim, usava a escrita como válvula de escape e acreditava piamente que a verdade é subjetiva e que a verdade é relativa, né? E que as obras dela só falavam a verdade dela. Sabe, assim, é incrível. Tem uma parte aqui, é o último trecho que eu vou ler, que nem é da Hilda em si, mas é porque, assim, a entrevista tem um abre do José Castelo, que é um jornalista da Globo, do jornal O Globo, e aí ele fala uma coisa que realmente, assim, define a Hilda, para vocês entenderem um pouco mais quem foi essa mulher. Olha só, seu projeto literário quebra a fronteira que separa e protege o leitor do escritor, a vida da ficção, o material do imaterial. Nesse ponto, ela se aproxima dos poetas, se torna poeta e exibe uma dívida indisfarçável para com alguém como Clarice Lispector, outra escritora que via a literatura como ascese e não simulação, como mergulho e não exibicionismo, não para efetuar, pois caria no território estéril da vanguarda, mas para se entregar, moldura rompida, norma estraçalhada, para levar a arte a pulsar e não a macaquear. Hilda Ilst se lança na mesma direção inconveniente, pois seu descompromisso com o literário, aqui entendido como a norma que diz o que é e o que não é literatura, e que afere os patamares de competência e de competência da escrita, engrandece o ato de escrever e lhe ortoga poder letal. A literatura que se faz paixão tanto pode salvar como pode matar. O José Castelo fala isso, descreve a Hilda para mim isso. Né? Essa literatura que salva, essa literatura que mata, essa literatura que é de mergulho, não é de exibicionismo, né? Essa literatura que quebra a barreira do escritor e do leitor, né? Que aproxima os dois, tanto é que a Hilda escreveu as obras dela, se eu não me engano sempre, acho que não tem exceções, em primeira pessoa, porque ela falava que a terceira pessoa distanciava ela do personagem. E isso é incrível, né? Apesar de ela sempre falar também que as obras não eram sobre ela, eram personagens mesmo. Enfim, é uma obra incrível, é uma edição da Biblioteca Azul com desenhos da própria Hilda, que separam os capítulos, não sei se vocês vão conseguir ver. É maravilhoso, tem entrevistas incríveis, a última entrevista do livro são alguns meses antes da morte da Hilda e também é muito espetacular. Enfim, leiam esse livro e entendam um pouco tanto a literatura nacional como essa escritora, sabe? Para aí sim vocês irem para a obra dela sem um preconceito, né? Pode ir até com um preconceito bom, né? Um preconceito positivo, mas sem um preconceito do tipo de literatura que ela escreve, do jeito que ela escreve, que não é uma literatura muito fácil, né, de se ler, porque ela cutuca, ela provoca. E é isso. Do mesmo jeito que esse vestido provocou em muita gente, né? Ela planta a sementinha ali, planta a dúvida. E é isso, gente. Essa é a indicação da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo, compartilhe para ajudar a gente e até segunda-feira que vem. Tchau!